Olá, meus amores, eu sou o Drica Star, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Roda a vinheta. E no vídeo de hoje nós vamos comentar uma matéria que saiu no Correio Brasiliense, tá? No site Correio Brasiliense, chama Eu Estudante, que fala sobre o home office, tá? E aí vem o questionamento: o home office, para você, ele é mocinho ou é vilão? Então vamos lá. O título da matéria é assim: Home Office é mocinho ou vilão? Apesar de críticas e resistência cultural, 90% dos trabalhadores remotos em todo o mundo afirmam ser é, tão ou mais produtivos em casa do que seriam no escritório. Bom, eu tenho a minha opinião sobre isso, tá? Eu sou super a favor do home office, tá? Eu acho que o Brasil ele é um país que ainda está muito atrasado nesse assunto. Se você pegar outros países onde o home office ele é um modelo, né, o principal modelo de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, você percebe que as pessoas elas são mais produtivas, sim, elas são produtivas, elas têm mais qualidade de vida porque elas têm mais tempo, né, para ficar em casa com sua família e são menos estressadas também, porque não tem que ficar pegando condução e ficar horas no trânsito, né? Todos os dias para chegar no trabalho e depois de volta para casa. Então vamos lá. Essa matéria ela foi escrita por Silvestre Mergulhão. E aqui tá, CEO da Impulso, uma People Tech especializada em produtividade e reestruturação de equipes. O debate sobre o home office no Brasil não para de crescer. De um lado, empresas executivos que classificam o trabalho como remoto como algo improdutivo ou, entre aspas, preguiçoso. Lógico, né, que eles vão falar que quem quer ficar em casa é preguiçoso, né? Afinal de contas, os executivos das grandes empresas, eles não têm que pegar todo dia 2, 3 horas de condução num ônibus lotado, abarrotado, né? Você chega lá no trabalho já cansado e fedendo para trabalhar e aguentar eles o dia inteiro. Geralmente eles vão de carro particular ou até de motorista, ou de helicóptero, né? Então, cadê? Do outro lado, uma série de dados, estudos e experiências internacionais comprovam que ele pode significar alta performance, economia e bem-estar. E aqui no caso da economia, eu volto a ressaltar que não é só economia de tempo e dinheiro, né? Porque tem aí os gastos com transporte também. Cadê? Onde eu parei? É, Tá, conforme dados divulgados pela HR Stacks, 83% dos empregadores no mundo relataram que a adoção do modelo foi bem sucedida para suas empresas. E 90% dos trabalhadores remotos afirmam ser tão produtivos ou mais produtivos em suas casas do que seriam no escritório. E aí eu volto naquela questão: por que que esse modelo ele não dá certo aqui no Brasil? Porque no Brasil, os gestores das empresas, né, os executivos, eles ainda têm aquele pensamento retrógrado de que eles precisam ficar em cima do funcionário para ele poder ser produtivo, para ele produzir. Porque eles acham que se o funcionário ficar em casa, ele não vai entregar o resultado que ele precisa. O que não é verdade, a gente sabe. Se você tem um objetivo, você tem uma meta, você tem que entregar até aquela data e ponto. Aí, se você não entregar, aí que arque com as consequências, né? Com as medidas disciplinares de cada empresa. Cadê? Porém, no Brasil, a ideia de que trabalhar de qualquer lugar seria coisa de vagabundo escancara um preconceito ainda presente no imaginário de muitos gestores brasileiros. A visão ignora as evidências e também revela uma desconfiança enraizada na cultura do comando e controle, aquele que associa a produtividade à vigilância e longas horas presenciais. Eu acho isso também. Eu acho que os gestores aqui no Brasil, eles são treinados para ficar em cima e fazendo pressão em cima dos funcionários.
Então, ele estando em casa, o funcionário em casa, ele acha que, que o funcionário vai ficar mais solto, que ele vai fazer o que deve ser feito. Gente, por favor, né? E eu acredito que assim, além de você ter mais liberdade, ter mais qualidade de vida, trabalhando de casa, ainda tem aquela questão também que, por exemplo, vamos supor que eu trabalho para uma empresa, uma multinacional dos Estados Unidos e recebo meu salário em dólar. É, eu posso, de certa forma, eu poderia, de certa forma, escolher aonde eu quero morar. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa dos Estados Unidos, numa empresa que me paga em dólar, e de repente eu quero viver num país onde a economia, a moeda deles é um pouco, vou colocar assim, desvalorizada, não é tão valorizada quanto o dólar, automaticamente eu tenho uma qualidade de vida melhor e uma condição melhor também. Porque meu dinheiro valendo mais, eu vou poder comprar mais coisas, eu vou poder adquirir bens, eu vou poder criar um patrimônio. Mas, no fundo, eu acho que não é isso que as empresas querem, sabe? Eu acho que eles querem que a gente continue sendo escravizados, que a gente não tenha qualidade de vida, que a gente não tenha saúde mental mesmo, né? Porque eu acho que isso mexe muito com a nossa saúde mental e com o nosso psicológico também, né? Todo o desgaste de ir e vir do trabalho. Uma pesquisa da Barry International aponta que 38% dos trabalhadores entrevistados atuam em home office e 70% deles não demonstram desejo em retornar ao modelo presencial. Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu já trabalhei em empresas onde eu tive que trabalhar, né, 100% presencial, e já trabalhei em empresas também onde eu trabalhava home office a maior parte da semana. E, gente, é outra vida, sabe? Só de você não precisar acordar muito mais cedo do seu horário, pegar ali às vezes 1 hora e meia, 2 horas de transporte, já chegar cansado na empresa, e no final do dia também você demorar, sair do trabalho às 18 horas, chegar em casa às 20 horas, ainda ter que tomar banho, fazer comida, fazer as tarefas de casa. Eu tive sim um pouco de qualidade de vida nesse sentido. E aí, depois entram outras questões que, enfim, não tem a ver com essa questão, mas o debate aqui é sobre o trabalho remoto ou o trabalho presencial, tá? Que fique bem claro isso. É, O problema, no entanto, é mais profundo. O Brasil continua cultivando uma imagem de país inovador, entre aspas, mas na prática falha em adotar políticas modernas de gestão e tecnologia. Eu também acho. Eu acho que o Brasil muitas vezes ele quer se colocar como inovador, só que eles ainda têm esses pensamentos muito engessados em relação ao trabalho presencial e ao trabalho remoto, tá? Um outro levantamento conduzido por professores de Harvard, da Harvard Business School, indica que 40% dos profissionais aceitariam uma redução salarial de pelo menos 5% para manter o trabalho remoto. E, mais uma vez, eu entro nessa questão. Se eu trabalhasse numa empresa que fosse presencial, de segunda a sexta-feira, e me oferecessem uma redução de 5% para eu trabalhar de casa, eu aceitaria numa boa, sem pensar duas vezes. Porque a economia que eu teria de gasto de transporte e de tempo e poder conciliar isso com outras tarefas do meu dia, eu acho que não tem preço, sabe? É, Ao contrário do que sugerem discursos mais conservadores em home office, é mocinho ou vilão. Artigo isso aqui é um artigo, provavelmente, que eles citaram, tá? Apesar de críticas e resistência cultural, 90% dos trabalhadores remotos em todo o mundo afirmam ser tão ou mais produtivos em casa do que seriam no escritório, por Silvestre Mergulhão.
CEO da Impulso, uma people tech especializada em produtividade e reestruturação de equipes. Relação ao modelo. Defender o home office definitivamente não significa recusar o trabalho duro, mas sim entender que produtividade e confiança são sim valores compatíveis. Segundo o relatório State of Remote Work 2023, publicado pela Buffer, 98% dos trabalhadores remotos gostariam de continuar nesse modelo para o resto da carreira. Eu acho que seria o ideal, né, gente? Você poder ter mais tempo para passar com a sua família ou mais tempo para fazer coisas do seu interesse, outras atividades, né? Porque assim, a gente é tão cobrado, a gente é tão incentivado a dormir 8 horas por dia, fazer academia, ter uma boa alimentação. Mas pensa, uma pessoa que trabalha 8 horas no escritório, com uma de almoço são 9, e que a pessoa passa, vai, vamos colocar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 13 horas por dia, certo? Aí você tem que dormir 8 horas para ter uma boa qualidade no sono, já são 21 horas. Sobrariam 3 horas para você fazer essas outras coisas. Você fazer uma atividade física, você fazer os afazeres domésticos, você passar um tempo de qualidade com a sua família. Desculpa, gente, não dá. Essa conta não bate, não fecha. Entendeu? É, Continuando. Cadê? Ah, tá. No Brasil, embora muitos profissionais já tenham se adaptado muito bem ao modelo, o retorno forçado ao presencial por parte de algumas empresas acabou revelando um gap de mentalidade. Se a gestão depende do olho do chefe para funcionar, fica claro que o problema não é o home office, e sim a liderança. Eu concordo. Eu acho que não só a liderança, mas a gestão e a administração dessas empresas, tá? Que precisam se adaptar a esses novos tempos, a esses novos modelos de trabalho, tá? Principalmente, galera, as pessoas da geração Z, né? Dessa nova geração, que é a minha, e as próximas gerações, eu acredito que elas vão estar mais adeptas a esse modelo de trabalho. Então, realmente, eu acho que falta uma mudança administrativa e cultural para as empresas, né? Elas precisam realmente se adaptar a essas novas gerações. É, Onde que eu parei? Tá. Modelos híbridos bem planejados, com metas claras e eu coloco também aqui o complemento para realistas, tá? Realistas e atingíveis. Porque muitas vezes o que que as empresas fazem? Elas colocam metas absurdas, tá? Onde o funcionário tem que se matar de trabalhar para conseguir atingir e mesmo assim às vezes não consegue. E aí o que que acontece? Acaba virando uma espiral de descontentamento. Porque o funcionário ele acha que ele não é bom o suficiente para aquilo. E na verdade não é que ele não é bom o suficiente, é que realmente a empresa não dá condições para ele atingir aquele objetivo. Porque eles colocam metas exorbitantes para o funcionário se matar de trabalhar 8 horas por dia e mesmo assim ainda não conseguir, porque muitas vezes essas metas também, geralmente as empresas que trabalham com metas, elas pagam uma bonificação a mais, né? Para o funcionário que atingir. E eles não querem que o funcionário atinja porque eles não querem pagar mais. A verdade é essa. Ferramentas digitais adequadas e foco em entregas tendem a funcionar melhor do que esquemas presenciais engessados. Exatamente, eu acho que é o seguinte, por exemplo, você tem uma meta que você tem que cumprir, seja ela por semana, por quinzena ou mensal. A empresa vai te dar uma meta. Eu acho que não interessa quanto tempo você dispõe do seu dia para atingir a meta. O que importa realmente é você entregar o resultado no final da semana, ou da quinzena, ou do mês. Tá? Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Eu posso estar falando merda aqui, eu posso estar errada, mas é o meu ponto de vista, é o que eu acredito. É... Tá, as presenciais engessadas aqui, acho que. Ah, tá, continuou o parágrafo anterior. Enquanto empresas globais como Google, Salesforce e Spotify já adotaram modelos flexíveis como padrão,
Parte do empresariado brasileiro ainda segue preso a paradigmas do século passado. O risco disso, perder talentos, competitividade e a chance de realmente inovar. É como eu falei, né, pessoal? Essa galera aí da geração Z agora, a gente da geração Z e as próximas gerações, é, elas não querem mais ficar presas 10, 9, 8 horas dentro de uma empresa. Elas prezam muito pela qualidade de vida, mesmo que isso signifique, às vezes, receber uma remuneração menor. É, os benefícios são cada vez mais evidentes. Há um aumento comprovado de produtividade, economia de recursos para empresas e colaboradores, acesso a talentos sem barreiras geográficas, é aquilo que eu falei, né? Você poder trabalhar de qualquer lugar. Você poder trabalhar numa empresa, numa multinacional, numa empresa que a sede fica nos Estados Unidos, por exemplo, e morar em um outro país. É, redução significativa dos índices de burnout e estresse em uma gestão cada vez mais eficaz, baseada em dados e resultados, e não em horas presenciais. A discussão no Brasil vai muito além de onde se trabalha. Trata-se de repensar o modelo de trabalho como um todo. Insistir em criminalizar o remoto é ignorar a transformação digital em curso e as novas demandas de um mercado cada vez mais ágil, competitivo e conectado. É isso, gente. Eu acredito muito, tá, no modelo híbrido ou no modelo home office. Eu acredito que ele traz sim vários benefícios, como economia de tempo, economia de recursos, você ter mais tempo para passar com a sua família, você ter mais tempo para fazer as atividades domésticas, você ter mais tempo para fazer aquilo que você gosta e se dedicar a outras atividades, tá bom? Se você gostou, curte aqui, compartilha com seus amigos, tá? Deixa aqui o seu comentário. É, é importante para a gente continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!